Então, boa noite. Mais uma vez o meu querido amigo e companheiro de várias lutas, o Nuno Roque da Silveira, lança um livro. Mais uma vez o Nuno convoca memórias, amizades e afetos. Mais uma vez o Nuno demonstra, em elevadíssimo grau, humanismo, espírito solidário, argúcia, capacidade crítica e poder de denúncia. Ler pequenos excertos de um livro imensamente rico como este constitui um enorme problema, porque o nosso desejo seria lê-lo na totalidade. Deixamos esse desiderato para os presentes, para os amigos do Nuno e para todos aqueles que queiram participar desta autêntica descoberta. Parabéns, Nuno, um grande abraço e esperamos por um novo, claro. Só um pequeno parênteses para referir que cada capítulo é seguido de aforismos que podem ser constituídos por poemas ou extratos de poemas de grandes autores ou asserções várias e que, em regra, leremos coletivamente. Capítulo 1. Luanda Lourenço Marques. Extrato do poema Carta para um Amor, de Rui Knopfli. Cidade, é uma ternura que escorre das tuas tranquilas avenidas de acácias e jacarandás, dos claros prédios, da população colorida, de mansitude da Bahia, do teu ar de provinciana janota, mulata, branca, hindu, negra, de cabelos louros e olhos amedondados. A anticidade da infância, com girassóis e casas de madeira e zinco, a dormir na neblina da memória. As quadrilhas de arco, flecha e pistola de fulminantes, os esconderijos da barreira e São Navio todos os meses. Capítulo 2. Visitando o passado, de Teoria do Ser e da Verdade, de José Marinho. Da mesma maneira que a planta que se fez semente regressa à origem, assim todo o ser regressa incessantemente à seminal origem. Assim a autêntica razão regressa. Capítulo 3. A grande viagem das descobertas. Extrato do poema Ode Marítima, de Álvaro de Campos. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos, sonhando, e tudo isso que é tanto é pouco para o que eu quero. Capítulo 5. O Hotel Girassol, de Memória Consentida, poema baldio de Rui Knopfli. O menino que eu fui debruça-se furtivo de meus olhos sobre o recanto da paisagem. Entre a dureza austera dos prédios e o largo sorriso colorido das vidraças, aquele recanto que sobrou da paisagem pertence intacto ao menino que eu fui outrora. E o menino que eu fui outrora desce alvoroçado de meus olhos, desliza entre o capim, atira pedras aos galagalas e salta sobre velhas folhas de zinco apodrecido, num cenário querido de girassóis antigos. Então parto dali, e o menino que fui regressa extenuado e adormece na sombra de meus olhos. Capítulo 6. Governador-Geral, de Teoria do Ser e da Verdade, de José Marinho. Em que medida o ser é inteligente? Nada do que caracteriza profundamente o homem pode o homem repudiar. Bem. Capítulo 8. António dos Reis Magos da Costa Campos. Da Teoria do Ser e da Verdade, de José Marinho. À medida que os anos passam, ou se tornam mais profundo o ouvido ou o sentido de ouvir.
Capítulo 10. Meu Japutã. Poema O Filho Morto, de Soares de Passos. Acorda, meu filho, acorda, que esse dormir não é teu. É como o sono da morte, o sono que a ti desceu. Na nossa turma, no liceu já não se chamava classe, tínhamos um único colega preto e outro indiano. Este era o número 11 e foi o meu maior amigo. Era um rapaz magro, um pouco mais alto do que eu, tinha uma cara que eu não sabia bem se era linda de bom que ele era ou se era também mesmo linda. Uma bela cabeleira ondulada dava-lhe um ar ainda mais simpático. Um dia apareceu-me com uma ferida na parte exterior da barriga da perna direita. Caíra da bicicleta, o que lhe provocara aqueles arranhões. Perguntei-lhe se tinha desinfetado, dizendo-me que lavara com um pouco de água quando chegar à casa. Não era nada. Fitei-o seriamente e ele fez um movimento com a mão, como que a querer quebrar aquilo que pareceu ser o meu encanto apreensivo, com pequeno susto. Vá, anda a brincar. No dia seguinte não veio. No terceiro fomos informados pela professora de matemática que ele tinha morrido com uma septicémia. Aos 13 anos não se deve morrer. Eu não podia aceitar de maneira nenhuma o que sucedera. Tudo se passava na minha mente como um filme em que esta cena brutal tinha que ser cortada, recuar e compor um novo argumento. Chegado junto a uma caixa branca que o guardava na sua extrema beleza, vestido de azul, imaculada camisa branca desabotoada, olhos fechados como que em seno leve, eu chorei tanto ou quase tanto como sua mãe, que estava à cabeceira de seu filho, acariciando-lhe a farta cabeleira. Abraçou-me e quis comigo abraçar o seu Japutã. As lágrimas secavam-se-lhe de tanto chorar, acariciando com uma mão aquele menino tão belo, com a outra segurando-me assim, dizendo baixinho: meu Japutã, meu Japutã, meu Japutã. Cada vez mais baixinho: meu Japutã, meu Japutã, meu Japutã. Capítulo 11. Jafet. Ser negro, de Turner Brown Jr. Ser negro é aprender desde muito novo que a igualdade é uma questão de pigmento de pele. Antes de entrarmos na rua António Enes, a caminho da Sá Miranda, encontramos o Joãozito, gracioso moleque, filho do criado Fernando. Os seus olhos riram e brilharam quando nos viu, vindo até nós naquele andar dengoso que só conheço, em graça, nos negros. Disse logo que levava o carrinho com o nosso Paulinho. Perguntámos-lhe se queria um bolo, pois estávamos ao pé da pastelaria Princesa, na Avenida 24 de Julho, e pensávamos ir lanchar. Ele manifestou um grande contentamento por algo de novo que lhe acontecia e lá fomos. Aquela pastelaria era para mim recente e não só tinha belíssimas instalações a armar ao fino, como um enorme balcão exibia uma apetecível e risonha coleção do melhor de doçaria que se pode desejar. Disse ao Joãozito para escolher o que mais lhe agradasse e ele, levando o seu tempo de reflexão com os olhos percorrendo a montra, indicou não os mais provocantes exemplares de cremes, natas e chantilis, mas um belo bolo inglês. Só então reparei que o importante e empertigado empregado branco, do lado de dentro do balcão, espumando, quase que rebentava de raiva mal contida. Vê lá se também queres que te sirva um chá. Fiquei aturdido pela atitude, por demais inusitada, e só lhe consegui dizer: e se o menino quiser, o senhor de certeza que vai servi-lo. O malvado não esperava tal resposta. Como à vontade, deu o bolo pretendido. Tanto a Margot como eu ficámos sem vontade de permanecer ali nem mais um minuto. Pagámos e viemos-nos embora. Ao afagar a carapinha e chegando a cabeça ao meu corpo daquele tão querido miúdo, eu queria pedir-lhe perdão pela brutalidade da atitude mais que racista do energúmeno, mas, talvez habituado a tais situações,
Joãozito deliciava-se a atacar a sua escolha, parecendo indiferente ao que se passara. A Margot, muito calmamente, apenas disse: E andaste tu um ano lá pelo norte de Angola, a correr perigos, para que esta gente assim proceda. Capítulo 14, Sexualidades, do livro Ordem de Luzes, de Gastão Cruz. Sob a pele fina da madrugada decompunha-se a noite, e o corpo caído entre as margens de um quarto no seu lago de lava. Capítulo 15, Natação, os velhos colonos, de Fernando Madeira. A natação não é somente um desporto, é um meio de salvação própria e do nosso semelhante. Capítulo 16, Fascínio do Cais Marítimo. Uma imagem sonora inesquecível guardo daquelas linhas de deambulações pelo Porto. Os grupos de trabalhadores pretos empurraram qualquer vagão ou carregar um ou outro objeto mais pesado e de difícil acesso aos meios mecânicos de carga. Juntavam-se por vezes 30 ou 40 homens à volta do objeto de esforço. Encostavam-se a ele ou seguravam-no, dando início a uma interminável e extraordinariamente bela cantoria. Um dava o mote, só se ouvindo a sua voz, posto que os outros respondiam com enorme veemência. Então sim, era dado um pequeno empurrão no vagão, ou levantava-se e arrastava-se alguns centímetros a peça a mover. De novo pausa, de novo cantoria, de novo mais um pouquinho. Dizia ao Sr. Ribeiro que aquilo parecia uma paródia, mas ele mostrava muita compreensão para com aqueles assalariados, que ganhavam muito pouco e que muitas vezes eram maltratados, e que eu não adivinhava o significado das coisas que eles cantavam. Por estas observações, pareceu-me que o Sr. Ribeiro devia ser boa pessoa. Já passava um bom bocado das 11 da noite, estávamos ao 5 de Portaló. O imediato navio, o Sr. Chegwin e meu pai conversavam, presente outro grupo de autoridades que depois vinha saber serem da PIDE. Então assisti a uma das mais brutais cenas de toda a minha vida. Uma fila de pretos acorrentados, encaminhava-se e subia a escada de Portaló. De princípio não compreendi bem o que estava a ver. Não queria acreditar. Sem nada perguntar, fui-me informando. Eram condenados que iam trabalhar em regime de contrato forçado para São Tomé e Príncipe. O imediato recebia indicações como deviam ser tratados, apontando-se 3 que sofreriam um acidente, talvez o melhor fosse por altura do Cabo da Boa Esperança, pois não deviam chegar ao destino. Para essa tarefa, seguia pessoal da polícia com instruções precisas. Tratava-se de perigosos agitadores que não obedeciam à ordem estabelecida, procurando revoltar os outros contra os brancos, que se não fossem acorrentados fugiam e não aceitavam ir trabalhar onde eram necessários. Vi passar por mim aqueles homens, todos com ar igual, terror e completa incapacidade de reação estampados no rosto. Olhavam, seguiam, mas julgo que não me viam. Ouvi dizer que eram 600. Desapareceram para dentro de um porão como mercadoria a granel sem valor especial. Naquela noite arrepiante de agosto do ano de 1951, tinha eu 11 anos. Era presidente do Conselho de Ministros em Lisboa, António de Oliveira Salazar, governador-geral de Moçambique, o comandante Gabriel Teixeira e cardeal-patriarca Dom Teodósio Clemente de Gouveia. Durante muito tempo, via e ouvia as correntes que passavam pelos pés de uns para os outros, deslizando ruidosamente escada acima, e os rostos desumanizados de quem parecia não poder esperar nada mais de bom nas suas vidas. Na minha cabeça de criança, avolumava-se ainda a ideia da impossibilidade daqueles pretos, ao irem para lá tão longe, eu sabia da distância para São Tomé e Príncipe, nunca mais voltarem à sua terra, nunca mais verem a sua família.
Capítulo 17. O Sport Clube da Machacan, Xinanga, poemas de Cartacho e Trindade. Oh, minha infância assim, meu vazio, éramos crianças e caímos bêbados de imaginação. Tomávamos os pássaros e fazíamos papagaios de papel de jornal, papagaios e estrelas de nós, rumo cega à infância que tivemos entre os dedos dos dias, rumo ao equinócio da mentira ingênua. Éramos viagem aos países dos outros, nossa alegria sabia a chuva, tão diferente o mar dos nossos sonhos. Hoje duas flores cafres, hoje as tardes elevam-se ao sol, e nossos papagaios feitos de imaginação e criados por nossas mãos são restos de infância pendurados ontem. Capítulo 19. Vilene Macia e Xai-Xai, extraído de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os cafres, ásperos e avaros, tirar à linda dama seus vestidos. Os cristalinos membros e preclaros, à calma, ao frio, ao ar verão despidos, depois de ter pisado longamente, com os delicados pés a areia ardente. Capítulo 24. Hóquei em patins, de Francisco Velasco. Todas as ações individuais, tais como desmarcar, conduzir a bola, fintar, passar e esticar, bem como todas as ações coletivas, atacar, contra-atacar ou defender, pressionar, requerem a consciência do quando, onde e como. O SNESI, Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e Indústria, ou como se gritava nos jogos, o sindicato, desde sempre por ali se patinava, pelo que foi fácil transformar essas graciosas criaturas em artistas do stile. O sindicato ia ganhando predomínio e limpava todos os jogos. O Velasco deslizava pelo campo com uma elegância impressionante, parecendo por vezes estar parado, só os patins seguindo, e ele sem fazer um movimento. Julgo nunca ter visto ninguém com a sua qualidade e beleza de atuação. Fazia uma dupla de respeito com Boçós e o Moreira à baliza defendia tudo. O Cardoso, para o gordo, mas esquecendo-se o seu volume ao vê-lo deslizar, não deixava passar ninguém. Os irmãos António e José Soto, o Batata e o Trindade, completavam em mestria defesas e avançados, havendo ainda outro grande guarda-redes, o cabo-verdiano Nicanor. Capítulo 25. O Barreiro em Lourenço Matos, extrato do poema de Mário Cesarino. Vi um vapor que ia para o Barreiro e tive pena de não ir com ele. Fiquei-me a vê-lo, primeiro junto ao cais com um certo ar simpático de proletário dos mares e apinhado de gente, tanta espécie dela. Depois a meio do rio, destacado e nítido, depois um ponto vago no horizonte. Oh, minha angústia, ponto cada vez mais vago no horizonte. Quadras ditadas pelo João Caeiro Bem-vindo. 2 rapazes do Barreiro e mais 2 do Lavradio foram cantar ao Seixal e a polícia os proibiu. A polícia os proibiu porque um era desordeiro. Foram cantar ao Seixal 2 rapazes do Barreiro. Levaram o Manuel Alentejano e também o Zé Charroco. Por não saberem cantar, foram parar ao Samoco. Capítulo 26. O Sr. Kuntai Já Assam e a Casa Coimbra. Do poema A Asa de Gabriel, do grande poeta indiano Muhammad Iqbal. Se as estrelas se desviarem do seu caminho, o céu é teu ou meu? Devo preocupar-me com o sentido que o mundo leva? É então o mundo meu ou teu? Se toda a eternidade fosse
desprotegida das turbulências da paixão, de quem é a culpa? Céus, como seria a árida essa eternidade? Minha ou tua? Como ousaria um anjo rebelar-se logo no despontar dos tempos? Deveria eu saber isso? De quem era Satanás, o confidente de quem? Teu ou meu? Gabriel é teu, Maomé é teu, teu é o Corão. Contudo, nas suas misericordiosas palavras, cuja alma mais profunda está inscrita, Minha ou tua? E o homem, essa partícula de pó, essa estrela cujo brilho ilumina o teu mundo, de quem será a perda se a raça humana perecer? Minha ou tua? Capítulo 27. O filme Shiny. Nesse tempo, o nosso criado já não era o Jafete, mas sim o Mário. Embora também com ele me desse muito bem e continuasse, agora já com mais facilidade por ter crescido, a ajudar a carregar o cesto das compras, ele nem de longe nem de perto tinha a mesma alegria e graça do Jafete, sendo mesmo um pouco macambúzio. Falando-lhe sobre o Gungunhana, julguei-me em razão e no direito de lhe dizer que este régulo tinha sido um grande malandro que se fizera com os ingleses para correr connosco de Moçambique e que tinha sido muito bem feito o mozinho tê-lo preso e mandado em vergonha para a metrópole. Aí apanhei a primeira lição do Mário, que eu estava muito enganado, que o Gungunhana era um grande rei e que só tinha procurado defender a sua terra e a sua gente. Olá, por esta é que eu não esperava. Viemos a Avenida Miguel Bombarda acima, muito calados, pois eu não sabia o que lhe havia de dizer, e ele tinha despejado o saco, e nada mais havia a acrescentar. Nunca contei nada a ninguém, mas aquilo fez-me pensar. Também me disse que nós tínhamos a mania de lhe chamar pretos, mas eles não eram pretos e mostravam-nos os braços. Achas que isto é preto? Não é. Quando muito é castanho. Os brancos também não são bem brancos. Logo aprendi que não era do agrado daquelas gentes que se lhes chamasse pretos. Como chamar então? Na minha irreverência e malqueridice infantil, às vezes olhava para o mar e me dizia: então como vai isso, meu castanho? Claro que noto diferença entre o que vivia em 1951-53 e agora em 1965. Portugal procura timidamente acompanhar o comboio da história, vai substituindo aos poucos as velhas máquinas a carvão, mas a sua velocidade e a troca de maquinistas continua a ser muito lenta. Surgiram novas escolas e vê-se muita criançada de cor a frequentá-las. Valha-nos isso. Os machimbombos já quase que só transportam negros, pois os brancos, entretanto, têm carro próprio e assim podem utilizar tão bem os bancos da frente. Capítulo 28. Na morte de Sebastião da Gama. Extrato de Versos ao Mar, de Serra-Mãe, de Sebastião da Gama. E hás de contar histórias velhas de marinheiros, histórias de sereias e de luas que se perderam por ti. E se a morte vier, há de quedar, toda encantada, a ouvir-te e, sem ânimo já de me levar, sorrindo, voltará por seu caminho. Não na sentimos vir, nem ir, tão de mansinho se passou tudo o mar. Voltará de mansinho, pé ante pé, para não nos perturbar, mas saudosa da tua voz de berço. Sebastião deixou-me muitos recados que só li depois de se ter ido embora. Respigo estes. Faço o possível por meter-me com os outros, mas não é uma aproximação tagarela. Quero é descobrir o coração dos que vão comigo, senti-lo bater. Tens muito que fazer? Não. Tenho muito que amar. Notem, bem que tão importante como pagar a um músico ambulante o que ele toca para nós, os que passamos, é determos-nos a ouvi-lo,
a dizer-lhe uma palavra de aplauso. Detenham-se, meus amigos, junto dos que tocam nas ruas. Capítulo 31. Regresso à Lunda, fim destas contas com o passado. De Cancioneiro, Passos da Cruz, de Fernando Pessoa. Hoje sou a saudade imperial do que já na distância de mim vi. Eu próprio sou aquilo que perdi.